Quero que você abra a palavra do Senhor para a nossa meditação. Abra, por favor, a palavra em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Do versículo 19 até o 23. E o 26. Do 19 ao 23 e o 26. Romanos 8, do versículo 19 ao 23 e o 26. Quem achou, diga amém. Diz assim então a palavra do Senhor: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Palavra do Senhor. Semana passada nós começamos a falar sobre o avivamento, sobre os caminhos que precisamos seguir para que esse avivamento aconteça na vida da Igreja de Cristo. Nós falávamos que os avivamentos no Antigo Testamento, no Novo Testamento e recentemente na história da Igreja, eles sempre acontecem após um período tenebroso, após um período de escuridão, após um período de trevas. Os avivamentos acontecem na história da Igreja após um tempo de dificuldades, depois de todo um processo de lutas intermináveis. O que acontece é que essas lutas e esses tempos difíceis, tempos tenebrosos, noite escura, faz com que a gente também seja despertado para a oração. E nós já há algumas semanas temos falado sobre a importância da oração e o que a oração pode fazer para mudar a vida da igreja. Não haverá mudança, não haverá avivamento, não haverá reavivamento, não haverá intervenção de Deus, porque o que é o avivamento, senão uma intervenção poderosa de Deus na história? Nós vimos o texto de Abacuque na semana passada, que o mesmo Abacuque ora: Senhor, no decurso dos anos, aviva a tua obra, aviva a tua obra no decurso dos anos, porque os anos passam, o tempo passa, e a tendência nossa não é para o bem. O tempo não nos dá vitalidade. Na maioria das vezes, o tempo nos engessa, o tempo nos faz acomodar, o tempo nos faz esfriar. Não é a verdade com todos, mas com boa parte de nós. Nós, com o tempo, vamos nos acostumando, vamos nos assentando, vamos apenas acostumando-se com o sagrado.
e por vezes ainda nos afastamos. E quando nos afastamos, Deus permite, tanto no Antigo Testamento como no Novo e na história recente, Deus permite as tribulações, Deus permite o esfriamento, Deus permite até mesmo a disciplina para que a gente possa voltar para o Senhor, para que a gente torne-se sensível a ouvir a voz de Deus. Então, pense comigo que todo o período de dificuldades que a igreja de Cristo passa, e quando eu estou falando de igreja de Cristo, não estou falando da instituição, não estou falando da organização, estou falando principalmente dos seus membros, das pessoas, dos eleitos, dos santos. Se você passar esse microfone aqui, nesse banco todo aqui, daqui até o final, e como a gente é pastor, conhece o rebanho, sabe que todos teriam um testemunho para contar de alguma luta imensa que tem passado e tem vivido, intermináveis lutas que temos enfrentado. Como eu fico feliz de ver a Rejane aqui, como eu fico feliz de ver a Rejane aqui hoje, porque também Rejane tem enfrentado umas lutas de saúde, dificuldades, e não apenas Rejane, mas como eu falei, é só passar o microfone, e vamos falar, e vamos chorar, e vamos clamar, e vamos orar pelo Lúcio, vamos orar pela Sueli, que não tem, as lutas não estão fáceis, vamos orar pela Andréia, vamos orar pela nossa irmã Maria, vamos orar pela Tânia, bota a Tânia aqui para orar pela Tânia, porque a Tânia precisa de oração. Nós temos enfrentado intensamente ataques, nós temos enfrentado problemas de saúde. Quantos irmãos estão ainda de luto? Quantas perdas repentinas? Essa semana, enfrentei uma semana difícil de luta com a minha mãe. Vocês sabem do problema dela, psiquiátrico, e eu enfrentei lutas difíceis com ela. Pensei que ia ser necessário uma intervenção de internação, graças a Deus não foi preciso. Vocês sabem que na minha história recente, em 2019, em 6 meses eu perdi meu irmão, minha irmã e meu pai. E ver minha mãe nessa situação em que ela está, não é uma questão fácil, não é uma questão que tem sido fácil. Esses são os problemas que eu tenho enfrentado, que você tem enfrentado, que nós temos vivido. E como é que nós fazemos? O que é que nós fazemos quando nos encontramos em apertos, em lutas? Nós oramos, irmãos. Nós precisamos redescobrir o poder da oração, irmãos. Nós não ficamos de cabeça baixa. Nós não apenas reclamamos, murmuramos dos nossos problemas. Nós não apenas lamentamos a nossa sorte. Nós não vamos ficar aqui, pobrezinho de mim, minha dor, meu problema, o meu é maior, o meu é menor, minha luta, meu problema. Nós baixamos a cabeça no pó, nos ajoelhamos, nós imploramos a intervenção poderosa de Deus. Nós oramos até que Deus ouça-nos, até que Ele diga: basta, eu vou agir em resposta à oração do meu filho, da minha filha. Então nessa noite, meu irmão, eu quero que você saia daqui na perspectiva de quem vai para casa, vai se ajoelhar diante do seu quarto e vai pedir a Deus para mudar a sua vida, para transformar as realidades que você tem enfrentado. Como Jonathan Edwards, ele diz: nós precisamos orar até que nós aprendamos a orar. Ore, ore, ore até que você ore. Orar, orar, orar até que você ore. Porque nós às vezes oramos uma oração que não é uma oração, mas que vai levar à oração. Períodos difíceis fazem homens e mulheres se voltarem para Deus e entenderem que a intimidade com o Senhor, que a oração,
que é na comunhão com o Senhor que nós vamos encontrar refúgio, que nós vamos encontrar respostas, de que nós não estamos abandonados à nossa sorte, que nós não somos regidos pela sorte, de que nós não vamos ter respostas por causa do nosso esforço pessoal e particular. É somente confiando na intervenção de Deus. Sabe qual é o problema? É que muitos de nós perdemos essa dimensão do agir poderoso de Deus, de que é através de respostas da oração que as coisas acontecem. Nós nos acostumamos a fazer as coisas sozinhos, e vamos fazendo, e vamos fazendo, e vamos fazendo, e vamos fazendo, até uma hora que a coisa não começa a dar errado, e começa a dar tudo errado, e começa a cair, as coisas começam a cair, e as coisas param de funcionar, e é a hora que nós percebemos que nós caminhamos sozinhos durante muito tempo, mas que existe uma hora que precisamos parar, e precisamos pensar: estamos sob ataque, estamos com problemas, estamos doentes, estamos com lutas, e a quem nós vamos clamar? Nós vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? O que Paulo diz aqui nesse texto? O que é que preocupa-se Paulo nesse texto? Veja comigo. Paulo está ciente da realidade em que ele está vivendo. Olha, esse texto é fantástico, porque ele começa dizendo: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita a criação está sujeita à vaidade. Em outras traduções vão dizer: a criação está sujeita ao pecado. A criação está sujeita a toda a danação e as consequências de nossos atos ilícitos. O mundo está debaixo do julgamento de Deus sob o pecado. O mundo está vivendo as consequências das escolhas equivocadas que nós, nos anos, temos feito. A criação foi submetida à vaidade, à maldade humana, mas isso não é definitivo. Então, a gente precisa considerar 4 realidades a partir dessa compreensão. A primeira é essa: os efeitos destrutivos do mal no corpo e no mundo. Há um efeito destrutivo do pecado, do mal, no corpo e no mundo. Nós não estamos vivendo sorte ou azar. Nós estamos colhendo as consequências dos nossos pecados e de todas as escolhas dos nossos antepassados em relação ao pecado, porque a esfera coletiva não trata apenas dos meus pecados individuais, do mal individual, mas também dos pecados e das escolhas equivocadas dos nossos irmãos e irmãs, pensando o mundo como uma grande família, pensando o mundo como todos nós que moramos nessa terra e colhemos as consequências das más escolhas daqueles que são, talvez não pessoas sanguinamente ligadas a nós, mas que fizeram escolhas equivocadas e erradas. Então, Deus não permite que o mal ele chegue a dimensões absurdas. Deus não permite que o mal ele se realize de forma máxima. Sabe o que existe? É uma ação restritiva de Deus. Você olha para o mundo e você vê o mal, você olha para a sociedade e vê uma desestrutura, você olha para a economia e vê uma desestrutura, você olha para a igreja e vê um esfriamento, uma indiferença. Mas pense comigo, poderia ser muito pior. E por que não é, pastor? Porque o Espírito Santo, através da graça comum, ele restringe o mal. E é por isso que não há uma devassidão total, não há uma corrupção geral de todas as instituições, de todos os órgãos, da igreja como um todo, de todos
toda a realidade que nós conhecemos. É por isso que nós conseguimos ainda ter relações amigáveis, relações possíveis, relações minimamente de convivência. É por isso que a gente não sai na rua e as pessoas estão armadas, pelo menos não em todos os lugares, querendo devorar as outras. Ou seja, há regras estabelecidas, precisam ser cumpridas e que minimamente precisam ser obedecidas. Por quê? Porque Deus restringe o mal, o Espírito Santo não permite que o mal se estenda. Senão nós seríamos um mundo sem controle. Teríamos um mundo onde as pessoas iriam agir de forma a não ter regra alguma, lei alguma. As leis, as regras, o poder civil, os magistrados, os governos, eles são instrumentos de Deus para restringir o mal. Por menos regra que o país tenha, por menos regra que o mundo tenha, há regras. Se o indivíduo é mau, mas ele pensa 2, 3 vezes se ele vai fazer. A gente não vive uma barbárie. Está quase lá, mas não vivemos ainda uma barbárie. Está quase lá, pouquinho mais uma barbárie. Mas é o Espírito Santo quem restringe o mal. Mas nós recebemos claramente de Paulo essa informação, que a criação está sujeita à vaidade. A ideia ali desse texto a criação inteira está gemendo. Sabe o que eu quero falar com você hoje? Eu quero falar com você hoje que esse gemer, ele precisa ser transformado. É preciso que haja um gemer, mas um gemer e esperar em oração. É por isso que eu quero falar com você hoje sobre gemendo e esperando na oração. Em oração, gemendo e esperando em oração. Olha que é muito bom falar sobre gemer e esperar em oração quando você tem 2 grávidas na igreja, 2 mulheres grávidas. Porque não há metáfora mais linda para explicar o que eu quero falar hoje aqui, senão a gravidez. Quando você vai ter um filho, você é pai, você é mãe, a expectativa, o desejo de ter o filho, o anseio de ver a criança, de experimentar a doçura de ter um filho, um sobrinho, um neto, é tão grande que você esquece da dor, do gemer. Viu, Ju? Você vai experimentar a dor e o gemer que antecede o nascimento. Porque o filho que nasce, ele faz com que a gente tenha um foco tão grande nesse dia do nascimento, desse raiar do novo dia, dessa criança que vai nascer, que a alegria disso enche a gente de tanta alegria, de tanta paz, de tanto contentamento, que a gente esquece que antes disso há um gemer, que há um sofrimento que vai gerar e que vai produzir e que vai ter como resultado o nascimento. A gente foca no nascimento, a gente foca na criança. Hoje eu tive essa experiência renovada de pegar o Theo no colo, sabe? Peguei o Theozinho no colo, botei, sacudi ele dormiu no meu colo e me encheu. Veio um amor tão grande que me envolveu, que ele me abraçou aqui, e que ele me abraçou aqui, isso me envolveu, sabe? Me envolveu tanto com esse sentimento. Eu experimentei aquele sentimento de quando o Pedro era bebezinho, sabe? E aquilo me acalentava e acalenta, porque a experiência da paternidade, a experiência de ter um sobrinho, de ter um neto, de ter uma criança com a gente, enche a gente de tanta alegria, de tanta paz, de tanta coisa. Mas por que eu digo isso para você, que essa metáfora é muito importante para a gente entender o que eu vou pregar aqui hoje? Porque quando a gente foca no que virá depois, nós esquecemos do gemer. Então o que nós estamos vivendo hoje é o gemer das dores de parto. Mas as dores de parto antecedem o quê? O nascimento. O nascimento da criança sufoca toda a angústia que antecede, porque enquanto
nós estamos aguardando a criança que vai nascer. Esse gemer, essa preparação, ela não nos maltrata, ela é dolorosa, ela é sentida. Esse gemer é sentido. E o que Paulo faz aqui é fazer uma comparação análoga com o gemer da igreja e do mundo. O gemer do mundo à espera da libertação. O que nós estamos fazendo aqui hoje é um gemer e uma espera em oração, sendo avivados pela palavra, sendo tocados por essa realidade, nos preparando para o grande mover de Deus que Ele vai realizar entre nós. E é como se esse gemer fosse uma preparação para esse grande avivamento, para essa grande visitação de Deus. Nós estamos gemendo, e é preciso que nesse processo de uma intervenção poderosa de Deus, realmente haja esse gemer, realmente haja toda essa preparação de dores e sofrimentos. Mas eu preciso lembrar vocês que depois dessa dor, dos sofrimentos, das dietas, das renúncias, vem o beber. Vem o beber. E quando ele chega, a gente esquece tudo o que passou. A gente esquece tudo o que passou. Sueli, quando Leandro e Leonardo, 40 e alguns anos já, 42 anos atrás, todo o sofrimento de duas crianças que nascem, parto normal, cesárea, né? Cesárea, mulher rica. 40 anos atrás, cesárea era rica. A criança, para nós, é o avivamento. A criança é a resposta de Deus. O gemer é o sofrimento em oração. Nós estamos vivendo um tempo de gemermos em oração para que o avivamento chegue. Vale a pena gemer? Vale a pena orar? Vale a pena clamar? Vale a pena se dobrar? Vale a pena se preparar? Vale a pena se colocar no altar do Senhor, porque depois desse tempo de gemidos, de oração, de clamores, de insistência, de busca, de dobrar-se, de arrepender-se, de humilhar-se, porque nós precisamos, como igreja. Olha para mim, meu irmão, você tem uma responsabilidade por essa igreja. Você precisa começar a orar por essa igreja, gemer por ela, orar por ela, por seus pastores, por seus presbíteros, por seus diáconos, por seus irmãos, porque eles precisam do seu gemer em oração, da sua súplica, da sua dedicação, para que você e eu possamos, através desse tempo de gemidos, de espera, vermos uma mudança, não apenas na igreja, mas na sua casa, na sua família, na sua cidade, na nossa nação. É o que Paulo está dizendo aqui. Toda a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta, será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, o que a criação está fazendo? A um só tempo a criação está gemendo. E o gemer aqui é a metáfora do sofrimento, das angústias que antecedem o parto, das angústias que antecedem ao grande dia e ao grande raiar do dia do Senhor, da revelação do nosso Deus. Nós vimos e nós vemos que o mundo está assim, sob os efeitos destrutivos os efeitos destrutivos do mal no corpo e no mundo. E há, segundo, um anseio de libertação do nosso corpo e do mundo, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Há uma expectativa de que haja uma libertação, e essa libertação só vai acontecer quando nós entendermos que esses gemidos, eles não ficarão sem respostas. Esses gemidos são metáforas
desse tempo de preparação para o dia do Senhor e para a libertação que Ele vai providenciar a cada um de nós. Então, gemer aqui para nós é identificado como o tempo de oração, o tempo de preparo, o tempo de angústia, que é sublimado pela presença poderosa do Espírito Santo, pela oração. É o tempo de murmurarmos diante de Deus, é o tempo de balbuciarmos, porque, como você vai ver aqui no texto comigo, nós nem sabemos orar. Nós não sabemos orar. Avivamentos acontecem quando a igreja ora. E nós vimos na semana passada que o problema nosso é que nós não sabemos como devemos orar. Os discípulos de Jesus mesmo vão reconhecer isso. Nós não sabemos como orar, mas e eu quero destacar com vocês esse segundo aspecto importante: há um anseio de libertação do nosso corpo e do mundo, que é o anseio de toda a criação, que é o anseio de renovação do mundo, que é o anseio de restauração da sociedade que nós vivemos, da nossa cultura, da nossa sociedade política, dos aspectos socioeconômicos, da realidade religiosa. Há um anseio nosso de renovação, de mudança desse mundo. Se você olhar para trás, alguns anos atrás, você percebe que não é uma questão de governo X ou Y, e não é uma questão meramente de uma coisa ou outra. Há uma conjuntura toda, inclusive religiosa, de apostasia. Apostasia. Sabe o que é apostasia? Apostasia é quando as pessoas decididamente resolvem abandonar o Senhor e a sua palavra. É quando o mundo não dá ouvido à voz de Deus. Apostasia é quando os cristãos olham para as verdades do mundo e assimilam essas verdades como sendo suas. Apostasia é quando nós vemos serem substituídos os valores bíblicos pelos valores seculares. Apostasia é quando a gente vive num mundo que não escuta a voz de Deus e não se importa com isso. É quando a gente fala de oração e muitas pessoas pensam: oração é água com açúcar, oração não é uma coisa importante, oração é coisa de gente desocupada, oração é coisa de mulheres, e oração é coisa de gente velha. Oração é o poder de Deus sendo liberado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Esse gemer que Paulo fala aqui é os gemidos da criação que está angustiada porque vê as consequências do pecado sobre si mesma, e essa criação e essas criaturas e esses eleitos buscam incessantemente, anseiam por libertação do corpo e do mundo, porque a libertação não é apenas do corpo, é também do mundo, porque também o mundo está sobre influência e sobre ataque sistemático do diabo, das estruturas malignas, porque há a pessoa do diabo, a personificação do mal, mas também as estruturas corrompidas pelo mal, pela vaidade, pelo egoísmo, pelo próprio homem. Se há o mal personificado, que é Satanás, mas também há o mal estrutural e há o mal individual, indivíduos que são maus, as estruturas que foram cristalizadas pelo mal, e há o Satanás, o próprio, que também é o mal personificado. Então não podemos trabalhar apenas as estruturas sociais. As eleições, as questões sociais são importantes, tem o seu lugar, mas a maldade e o mal não está apenas na estrutura do poder, está também nos indivíduos, os indivíduos. Então a conversão, a mudança, a renovação pessoal do ser humano precisa acontecer para que haja mudança. E como é que isso acontece? Pelo anseio da igreja, pelo gemer nosso em oração, quando nós entendemos que só haverá mudança, só haverá avivamento quando nós nos colocarmos de joelhos para orar. Eu quero fazer um trato com vocês aqui. Olha para mim. Eu quero fazer um trato com vocês aqui. A partir de hoje, nessa igreja, todos os dias que você chegar, você ajoelha e você ora e fala com Deus e ora pela sua igreja. Podemos fazer esse trato?
Vocês podem fazer isso? Vocês podem, quem puder, levanta a mão. Você pode fazer isso todo dia, quando você chegar aqui na igreja. Você pode ajoelhar a partir de hoje e orar pela sua igreja. Chegou na igreja, ajoelha e vai orar pela sua igreja. Você pode mesmo fazer isso? Eu posso contar com vocês para isso? Contar com vocês que todo dia que vocês chegarem aqui, vocês vão ajoelhar e vocês vão orar pela igreja, vocês vão orar pela sua casa, vocês vão orar pelo país. Olha só, você vai orar pela sua casa, você vai orar pela igreja, você vai orar pelo país. Você vai começar a fazer os seus gemidos, fazer com que as suas palavras inarticuladas comecem a chegar a Deus, porque o Espírito Santo é aquele que leva para Deus a nossa oração quando nós não sabemos quando vamos orar, nós não sabemos como orar, nós não fazemos e nós não oramos como convém, mas é o Espírito Santo é que nos leva a isso. Quer ver um outro trato que eu quero fazer com você? Se você puder, você me responda se você pode. Quando a gente ora pedindo perdão de pecados, normalmente nós também erramos aqui. Vamos consertar isso. Vamos consertar isso, pastor. Vamos consertar isso, presbítero. Nós erramos porque nós ficamos sempre naquela conversa que somos presbiterianos, gostamos muito da liberdade, mas as pessoas precisam ser incentivadas, serem também orientadas a fazer o melhor. E quando a gente diz para o irmão, se você puder, na hora da confissão, você ajoelha. Se você puder. Se você não puder, você não faz. A gente está dizendo automaticamente, não é importante. As pessoas entendem, não é importante. Não precisa. Precisa. Nós precisamos demonstrar. Quando nos curvamos, estamos dizendo, eu estou me rebaixando, eu estou me prostrando. A gente está vendo toda a comoção de uma nação inteira por conta da rainha que morreu. E a gente não tem nenhuma, eu não estou fazendo nenhuma crítica a isso, eu estou dizendo que a relação que a gente precisa ter com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, precisa de ser: tu és o Rei, tu governas e eu sou o teu súdito e eu te adoro. Quando você estiver aqui para pedir perdão a Deus, curve-se diante dele e implore a misericórdia dele. Leve a sério esse tempo de confissão, leve a sério esse tempo de arrependimento, leve a sério esse tempo de humilhação. Nós temos falado aqui sobre isso, mas é preciso lembrá-los, porque nós temos falhado e caído, porque temos abandonado as coisas mais básicas, mais elementares da fé cristã. Você tem muito tempo de igreja? Eu tenho. Essa mesa aqui é a mesa da ceia. Havia um exagero no passado. Havia um exagero com relação àquilo que é santo. Havia um exagero que eu lembro que um dia a gente na igreja que eu era membro, a gente sentou em cima da mesa da ceia. Meu irmão, sentamos na mesa da ceia. Meu irmão, há 30 anos atrás, sentar na mesa da ceia foi uma confusão na igreja. E o presbítero, o pastor e todo mundo queria acabar com a gente. A gente tinha uma preocupação, um zelo, sabe, o zelo pelo que é santo, porque Deus está aqui nesse lugar. Você pode ler comigo? Pode ler de novo. Para alguns isso não diz nada. Mas naquele tempo, naquele momento, a gente sabia o que significava de verdade essa palavra. E os nossos gemidos precisam se voltar para orarmos para que a igreja receba uma renovação do Espírito Santo. Para que a nossa vida espiritual volte a ter a vitalidade que um dia teve. Nós vamos abandonando as pequenas coisas, nós vamos deixando as pequenas práticas, vamos banalizando tudo que é sagrado, e quando nós vamos ver, tudo que é importante foi banalizado. Tudo que é importante foi banalizado. Você começa a achar, não precisa orar na hora de comer, e quando você vai ver, você não ora hora nenhuma. Você vai abandonando a tua prática de oração
de devoção, de clamor. E quando você vê, você está dentro da igreja desviado. Você já não lê mais a palavra de Deus. Você já não mais busca o Senhor. Então é preciso que haja esse anseio de libertação do nosso corpo e do mundo. Veja comigo, põe aí para mim, Sara, se você puder, em Isaías 62, capítulo 62, que diz assim, olha, Isaías 62 deixa muito claro para a gente, que esse imperativo tem que ser obedecido. O Espírito precisa nos levar a isso. Isaías 62, por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor, e a sua salvação como a tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra te denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor te delicia em ti, e a tua terra se desposará, porque como o jovem desposará a donzela, assim teus filhos desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim te alegrará o teu Deus sobre os teus muros. Pode ler essa parte comigo, vocês? Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fazeis lembrado o Senhor, não descanseis e nem até... É o que nós precisamos fazer até que Deus nos responda. Nós precisamos nos dobrar e orarmos por nossa família até que Deus nos responda. Você precisa começar a mudar a sua rotina, acordar mais cedo ou dormir mais tarde e se ajoelhar e orar, 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 até não ter mais forças, até ouvir uma resposta de Deus. É nesse nível mesmo, meu irmão. É nesse nível mesmo. Até que nós vejamos a resposta de Deus. Quando falei no início, orar, orar até que ore. É isso. Orar, 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 até que ore. Orar, 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 até que ore. Em alguns momentos da minha vida espiritual, em que passando por tempos difíceis de sequidão, a minha oração a Deus era: Senhor, tem misericórdia de mim e restaure a minha vida. Se é a única oração que você pode fazer para Deus, faça essa. Mas ore até que Ele restabeleça Jerusalém, até que ponha Jerusalém como objeto de louvor, até que Ele veja a nossa vida e haja em nosso favor, até que Ele olhe para a nossa igreja e haja em nosso favor, até que Ele olhe para a nossa cidade e Ele haja em nosso favor. É uma guerra, até que nós vejamos o inimigo tombar, até que o inferno recue. Nós precisamos avançar até que o inferno recue, porque o inferno tem avançado. O inferno tem avançado e tomado lugares que antes eram nossos. E aí nós precisamos agir, e nós precisamos clamar, e Deus vai colocar os seus anjos para trabalharem em nosso favor. E nós, como igreja de Cristo, nós veremos a mão de Deus agir sobre nós. É a promessa de Deus, é a promessa de Deus. Oração tem que ser fervorosa, oração tem que ser incessante, oração tem que ser contínua, oração tem que ser permanente. O Espírito traz a esperança da libertação do corpo e do mundo. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O Espírito traz a esperança da libertação do corpo e do mundo.
não é uma libertação que está restrita ao indivíduo. Olha para mim. Deixa as crianças. Pense que a libertação é para nós, mas é para o mundo que nós estamos vivendo. Eu falei das estruturas de mal, que existe o mal pessoal, o indivíduo, egoísta, pecador, miserável. Mas há o mal estrutural, as estruturas de poder do mundo, que estão corrompidas pelo mal. Mas há também a ação do diabo, que corrompe, que destrói o mundo. E é sobre esse mal, e é contra esse mal que nós temos que lutar. Aliás, o texto da oração de Jesus diz: livra-nos do. E quando você vai analisar a palavra no original, a ideia é livra-nos do maligno. É livra-nos do diabo. Porque o que nós temos que pedir no confronto com o diabo não é para ele nos dar força para vencer o diabo, mas é para nos livrar do confronto. Porque quando Miguel tentou responder as orações, quando o anjo do Senhor tentou responder a oração de Daniel, durante 7 semanas ele foi impedido, até que Miguel e os seus exércitos puderam se unir e puderam então vencer o poder de Satanás, porque Satanás está agindo no mundo e nós não podemos ser indiferentes e nem abrir a nossa casa e a nossa família para Satanás entrar e para fazer desgraça, destruição e morte. E sabe como é que você expulsa o diabo? Não é com tá amarrado, é com o joelho em oração, é com vida de santidade, é colocando-se quebrantado diante de Deus, é vivendo como crente, é vivendo em santidade, é clamando, gemendo e orando e buscando e se entregando, e Deus irá agir. Gente, essas mensagens que eu tenho trazido não são mensagens fáceis de pregar. Não são, não. E não são mensagens iguais às que eu já preguei. Porque Deus tem me chamado para pregar para a minha igreja, para que vocês, e para que nós, e para que eu, e para que os pastores, e para que os presbíteros se coloquem como um exército de oração. Nós precisamos nos colocar nessa igreja como um exército de oração. Escutem seu pastor, escutem aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus está chamando você para ser um exército de oração, para ser um guerreiro de oração. E para que isso aconteça, não é necessário qualificações imensas, é preciso que você comece a orar. Comece a buscar, comece a separar um tempo para falar com Deus, comece a falar com Deus enquanto estiver indo para o trabalho, comece a profetizar pela cidade, comece a abrir a boca quando passar pelo centro de Belford Roxo, vê aquela confusão, um monte de gente pedindo coisas, um monte de gente vendendo coisas, gente querendo roubar, gente querendo trabalhar, gente querendo fazer coisas boas, gente querendo fazer coisas ruins. E você vai abençoando a cidade em nome de Jesus, declarando a vitória do Senhor, abençoando aquele lugar. Ainda que você não levante as suas mãos, ainda que você não faça gesto algum, mas você vai abrindo a boca enquanto as pessoas passam. Muita gente fala, muita gente xinga, muita gente faz coisas que são inconvenientes, mas nós vamos abençoar as ruas dessa cidade. Nós vamos pedir ao anjo do Senhor para que acampe ao nosso redor. Nós vamos orar pela prefeitura para que haja um anjo na prefeitura. Nós vamos orar pelo batalhão, orar porque tem uma patrulhinha ali na esquina guardando e protegendo as vidas que estão aqui. E nós precisamos orar por esses policiais, para que Deus guarde a vida deles, porque eles estão sob ataques constantes. Nós precisamos, como igreja, orar pela polícia, orarmos pelas instituições desse país. Nós precisamos olhar para a nossa cidade e termos um olhar de quem está gemendo, de quem
sabe que o mal está querendo tragar e devorar, e nós vamos colocar e pedir: Senhor, que haja inteligência de quem administra, que haja sabedoria de quem cuida, mas que também o Senhor guarde essa cidade, que o Senhor proteja essa realidade, que nós vamos ver mudada em nome de Jesus. Gente, por último, o Espírito intercede pelos santos e restaura a criação inteira. É da mesma maneira também que o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. E a certeza que nós temos é da intervenção de Deus. Deus vai intervir nessa cidade. Deus vai agir em nossa igreja. A gente está se programando porque ano que vem a gente faz 60 anos. 60 anos. Quem estava 10 anos atrás aqui, lembra como foi tão gostoso aquele período de 50 anos. Tanto trabalho, tanta atividade, tanta coisa, tanta gente que a gente viu entrar e que a gente pregou o Evangelho. Nós precisamos pedir ainda mais o Senhor para esse tempo, esses 60 anos. Temos projeto de reformas para a igreja, de mudança da fachada, de colocarmos o elevador, de fazermos novos banheiros. Nosso foco vai ser conseguirmos isso. Temos projeto disso, temos orado. Até nisso Satanás também tenta de alguma forma atrapalhar. Mas o que nós precisamos entender, que o chamado que recebemos é o que Ezequiel fala lá em Ezequiel 37. Os ossos secos se tornaram carne. E à medida em que Ezequiel profetizava, aqueles ossos que tornaram-se carnes, tornaram-se depois um exército. Um exército. Há muitos membros que estão osso seco, mas nós vamos orar, profetizar. Nós vamos ver a cura da cidade, nós vamos ver a cura da igreja, nós vamos ver a cura de irmãos individualmente, e nós vamos ver aqui surgir um exército poderoso nesse lugar. Quem crê nisso, diga amém. Termino agora com o texto de Apocalipse, capítulo 12. Capítulo 12. Para você e eu ir para casa com esperança de que essa vitória já é nossa em nome de Jesus. Essa vitória já é nossa em nome de Jesus. Nós somos a igreja, meu irmão, estamos sendo provados para mostrarmos que somos a igreja. Nós não somos um clube, nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. A promessa final do Senhor para nós, escute com o coração, escute com o coração. Se puder colocar para mim, Sara, Apocalipse 12, de 7 a 11, diz assim: houve peleja no céu. Olha, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, do dragão e de seus anjos. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz nos céus proclamando: agora veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E aí ele termina dizendo: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte,
não amaram a própria vida. Palavra do Senhor. É a visão final. É a visão final. Olha para o final. Nós sabemos o final da história. Meu irmão, você sabe o final da história. O final da história é que o dragão, é que o diabo, é que os seus anjos serão destruídos, derrotados, e a igreja e os anjos do Senhor prevalecerão.